Vamos entrar na palavra de Deus, buscar um alimento para o nosso espírito, amém? O Senhor, Ele quando me trouxe essa palavra, né? Eu sou alimentada, eu sou fortalecida. E assim, quando o Senhor me levou nesse livro, foi o livro de Esther, essa igreja. Quem conhece a história de Esther, né? Esther foi um exemplo. Tudo que a gente lê dentro do livro de Esther, a gente vê uma mulher, pelo menos foi o que o Senhor ministrou no meu coração, uma mulher cheia de força, uma mulher cheia de sabedoria, uma mulher cheia da graça, uma mulher cheia do poder de Deus. Essa foi Esther, né? E a Bíblia conta a história de Esther, que ela era judia, era pobre, órfã de pai e mãe, adotada, escrava, vinha de um povo perseguido, maltratado, humilhado, que era o povo judeu. Essa era Esther. Mas mesmo dentro do que a Bíblia nos relata sobre Esther, dentro desta mulher, né, eu consegui enxergar uma mulher de força, uma mulher cheia da graça do Senhor, uma mulher cheia da sabedoria do Senhor, apesar de, né? Só que Esther tomou uma direção, a sua vida tomou uma direção, tomou outra direção, vamos botar assim. Diga para a sua irmã que está ao seu lado: a sua vida hoje vai tomar outra direção. Com força, irmãos. A sua vida hoje vai tomar outra direção. Assim foi com Esther. Esther, a Bíblia fala, vou resumir rapidamente, que o rei Assuero, Xerxes, que nem a Bíblia fala, que ele tinha uma rainha Vasti. Até que um dia ele, para mostrar para os nobres, né, para mostrar para os ministros de toda a província, ele chamou a rainha que era a rainha Vasti, a sua presença. Só que esta rainha se negou a uma ordem do rei. E naquele tempo, negar uma ordem do rei era uma afronta, era uma falta de respeito, era ir contra a lei dos persas. Então a rainha Vasti irou o rei Xerxes, Assuero, né, a Bíblia também relata, de uma tal maneira que ele se reuniu com os ministros para tomar uma decisão diante daquela atitude da rainha Vasti. Até que os funcionários, os ministros, deram uma sugestão para o rei: levantar uma nova rainha, levantar uma nova mulher para estar ao seu lado. E assim foi, onde nós vamos ler a partir de agora, né, Esther 2. Esther é levantada a rainha. Aqui a Bíblia fala, e o que chamou a minha atenção é na fala, na atitude de Esther, na sua história. Isso que chamou a minha atenção. Vamos ler Esther 2. A Bíblia diz assim: mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino
escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém, aqui em Susã, a capital. Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomara conta delas e fará com que recebam o tratamento de beleza. Então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja rainha no lugar de Vaste. Vamos continuar. O rei gostou da ideia e fez com que lhes sugeriram. Em Susã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros, que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima, Radassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Susã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele imediatamente. Ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidar dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passava em frente do pátio do harém para saber como estava Esther, passando até que ia acontecer. Como Esther estava passando e até que ia acontecer, e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e o resto do ano outros perfumes e produtos de belezas. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir ao harém, até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde, ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém. E era entregue aos cuidados de Sagaz, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e a mandasse chamar pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiaia, a prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que o conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes. No mesmo dia, no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano de seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele, como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vaste. Depois, ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reinado inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Amém? Até aqui. Possamos assentar. Quando a gente vê a história de Esther, eu consegui enxergar na fala, na atitude, no jeito de Esther, sabedoria, força, graça e poder. Isso tudo eu enxerguei em Esther. Mesmo com uma história que a gente vê
que foi órfã, onde seus pais morreram no cativeiro babilônico, onde foi adotada, né? Vinha de um povo perseguido, maltratado. Esther era escrava, até que a direção da sua vida é mudada e passa a ser rainha em um palácio. Passa a ser rainha em um palácio. Só que a vida dela, ela sempre foi uma menina obediente. Tudo que o seu pai, Mordecai, falava, ela obedecia. A Bíblia relata que quando Esther chegou ao palácio, uma das primeiras coisas que Mordecai a orientou é se calar, é fechar a boca. Não fala da sua identidade, não fala da sua história, não fala quem você é. Quantas vezes abrimos a nossa boca e falamos da nossa história? Quantas vezes somos destruídas por muito falar? A nossa fala é a nossa própria condenação. E Esther entrou em silêncio. Não falou nada para ninguém quem ela era. E aqui nessa história, aos nossos olhos naturais, Esther era alguém que não tinha esperança, né? Que não tinha o porquê acreditar no amanhã, acreditar no futuro. O que o aguardava? Ela jamais imaginava o futuro que o aguardava, o futuro que Deus reservou para a vida dela, não só para a vida dela, mas para a família dela, Mordecai. A gente fala, a gente declara: eu bem sei os pensamentos que tu tens ao meu respeito, que são pensamentos de paz e não de mal. Se Deus sabe os pensamentos, se eu sei, se você sabe os pensamentos que o Senhor tem ao meu respeito e ao teu respeito, por que estou vivendo uma vida na escravidão? Por que estou vivendo como escrava? Por que eu falo como escrava? Por que eu me visto como escrava? Por que eu tenho atitudes de escrava? De medo. Por que você se abate? Por que você se entrega? Se o Senhor é aquele que sabe os pensamentos que tem ao teu respeito, que são pensamentos de paz, por que você está vivendo assim? Presa ao passado. Quantas mulheres deixam de viver por estarem presas a um passado, vivendo há 30, 40, 50 anos atrás? Quantas mulheres estão vivendo dores antigas, dores, traumas de infância, ainda jovem? Ah, pastor, eu tinha 16 anos quando eu sofri, né, uma decepção. Ah, eu tinha 15 anos, 20 anos quando eu, sofri, fui espancada, passei por uma separação, passei por uma doença, passei por uma perda familiar, passei por isso, passei por aquilo. Você tinha 16 anos e hoje você está com 50. Você continua nesse passado. Você continua presa ao passado.
Você não caminha. Você não consegue enxergar os planos que o Senhor tem ao teu respeito. Esther é um exemplo. Esther não olhou para trás. Esther não ficou presa à perda dos seus pais. Esther não ficou presa ao cativeiro. Esther não ficou presa às perseguições, aos maus tratos. Até quando vamos viver como escravos? Até quando? Até quando? Você tem que se perguntar. Você tem que fazer essa pergunta. Até quando você viverá no deserto? Até quando? Até quando? Você vai ficar vivendo as tuas dores, murmurando, reclamando? Irmã, passado é passado. O passado não volta. Glória a Deus. O povo no deserto era para chegar à terra prometida em 40 dias. Por que não chegou? Porque murmurava. Murmuração é pecado. Murmuração é atraso de vida. Por murmurarem, levaram 40 anos. Talvez você não recebeu a sua bênção porque você está preso ao passado. Porque você é o teu próprio atraso de vida. Por você ainda não recebeu a vitória, você está caminhando no deserto há 40 anos, algo que Deus queria fazer na sua vida, talvez de hoje para amanhã. Aí a gente coloca a culpa em Deus. A gente coloca a culpa em Deus. E eu que fico murmurando. Você que vai decidir, né, o tempo do teu deserto. Você que vai decidir se você quer sair dele hoje ou se você quer morar nele. Irmã, sinto te dizer, se você quer morar nele, amém. Fique sozinha. Porque eu não quero. Deserto não é lugar para ficar. Deserto é lugar para passar. Deserto é lugar para crescer. Deserto é lugar para você criar experiências. Eu não quero morar. Eu não quero murmurar. Eu não quero viver as minhas dores do passado. Eu não quero viver as minhas perdas do passado. Eu não quero viver me lamentando. Ó vida, ó céu. Pare de se vitimizar. Pare de ter pena de você mesma. Esther é um exemplo de força, de sabedoria. Esther, irmão, a Bíblia relata na história de Esther que Ramã, inimigo número 1 do povo judeu, levantou, influenciou o rei e levantou um decreto contra o povo dela, contra o povo judeu, e ela era judia. Um decreto de morte, que no dia 13 de Adar, todo o povo judeu deveria ser exterminado da face da terra. Que aflição! Você já poderia se imaginar o que essa menina passou? E não teve mãe, não teve pai, mas ela teve, sabe quem? Deus. Teve Deus que foi guiando Esther ali no propósito, na direção, no alvo. Esther se posicionou. Antigamente, nem a rainha poderia entrar na presença do rei se não fosse chamada. Quando Esther soube, o Mordecai, que houve um decreto de Ramã, que todo o seu povo iria ser exterminado da face da terra, e o rei não sabia que a sua esposa, que ele levantou como rainha, era uma judia. Por quê? Vocês lembram que eu falei que ela entrou no palácio e o Mordecai falou para ela não contar para ninguém a sua origem, a sua história. Ramã, com ódio,
do povo judeu que não se rendia a ele, porque quando ele passava, todos tinham que reverenciar, prestar adoração. Mordecai, o tio que criou a Esther, não fazia isso. E ele falou para o rei: rei, existe um povo desobediente. Dê uma lei, um decreto que possamos exterminar com esse povo. O rei tirou o seu anel e deu para Ramã. Uma carta selada pelo anel do rei não tem revogação, não tem como voltar atrás. Vocês têm noção que existe uma lei para exterminar a minha vida e a vida da sua família? Já tentaram se colocar no lugar de Esther? Que aflição, que agonia essa jovem passou. Mas ela não se entregou, ela não se vitimizou, ela não murmurou, ela não retrocedeu. Ela avançou. Ela avançou. Sabe por quê? Porque ela sabia que existia uma solução. Ela sabia que Deus iria dar uma solução. Porque Esther, ela pegou o seu passado e enterrou. Ela enterrou Radassa. Radassa era o seu nome de origem e passou a viver como rainha Esther. Aquela menina que era humilhada, pisada, maltratada e pobre, já não existia dentro dela. Porque, irmãs, nós temos que ser curadas de dentro para fora. Não adianta eu ajeitar o meu cabelo, não adianta eu botar cílios, não adianta eu botar roupa, não adianta eu andar no salto, se por dentro você está ferida, se por dentro você está machucada, se você não consegue caminhar. Você tem que se curar, minha irmã. E existe um Deus que nesta noite quer colocar um bálsamo sobre a tua ferida, para que lá na frente você seja bênção para outras irmãs. O curado, ele cura. O ferido, ele fere. Quando eu sou curada, eu alcanço outras pessoas. Aonde Esther chegava, a graça do Senhor se manifestava. A Esther ganhou graça e favor diante do rei, diante do eunuco. A Bíblia relatou, nós lemos, que aonde Esther chegava, a graça do Senhor chegava. Irmã, aonde eu chegar, aonde você chegar, a graça do Senhor tem que chegar. A Bíblia fala que Radassa, o nome Radassa, ela tem um significado. Era uma planta no deserto, que quando você triturava as suas folhas, quanto mais apertava, mais ela exalava perfume. Vocês estão conseguindo alcançar? Quanto mais você for moída, quanto mais você for perseguida, quanto mais você tiver problemas, quanto mais o inimigo se levantar, mais você tem que exalar Cristo. Você tem que exalar o perfume de Cristo, o poder de Cristo, a santidade de Cristo, o amor de Cristo, a paz de Cristo. Assim era Esther, uma mulher cheia da graça. Esther, sim, a Bíblia relata que era linda, era bonita. Mas o que fez a diferença na Esther, em Esther, não foi a sua beleza exterior, mas foi a sua essência, os seus valores, o que ela carregava. Assim tem que ser comigo, com você. Glória a Deus. Pare de dizer que você não é capaz. Pare de se vitimizar. Pare de ter pena de você própria. Mas se levante como uma Esther, que ainda que haja um decreto de morte sobre a tua casa, sobre a tua vida, não se entregue,
Mas lute, Glória a Deus. lute, lute. Aleluia. Porque nós não estamos sozinhas. Nós não estamos sozinhas. O Senhor está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Irmã, você não está sozinha nesse problema. Você não está passando com esse problema sozinha. Existe um Deus sobre a minha casa, sobre a tua casa. Aleluia. Para que eu venha viver a vitória em Cristo, eu tenho que matar o meu passado para viver o meu futuro. Glória a Deus. Você tem que matar o teu passado de dores para viver o hoje. Glória a Deus. Aleluia. A mulher que tem coroa, a mulher que tem vestes reais, a mulher que tem honra, a mulher que tem sabedoria, a mulher que tem graça, a mulher que tem autoridade, a mulher que tem força, é de Provérbios 31. Glória a Deus. Vamos ler? Vamos ler? Provérbios 31. Amém? A Bíblia fala assim. Eu vou generalizar as mulheres. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Vale mais do que qualquer pedra preciosa. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Ela está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como faz os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte, trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalho para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido, estimado por todos e um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. O seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba com a mulher. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor, Deus sempre será elogiada. Glória a Deus. A mulher que teme ao Senhor sempre será elogiada, honrada. Glória a Deus. Vã, enganosa é a beleza. O que vai prevalecer em mim e em você é a essência, é a graça. Uma vez eu ouvi um testemunho de uma irmã que falava assim, que ela chegou num congresso com uma saia
que ela costumava sempre usar nos cultos, né? E uma blusa simples. Quando ela chegou lá, as irmãs, irmã, não é pecado se arrumar, ficar cheirosa, botar maquiagem, tudo isso, né, faz parte. O extremismo que leva ao pecado. Aí quando ela chegou naquele congresso, né, as irmãs, quando abriu a boca para falar, é porque tinha o título como é que se diz? Como é que ela falou? Ordem que a ministra, assessora, que tinha teologia, que tinha isso, que tinha títulos que não acabavam mais. Foi somente o que ela conseguiu falar, mas muito alinhada, muito bem vestida. E a irmãzinha, na sua simplicidade, quando subiu na oportunidade, exalou graça, exalou graça, exalou a graça de Deus, Glória a Deus. exalou o perfume de Cristo. Aleluia. O que eu quero te falar? Que a graça do Senhor, a gente não se compra. A graça, a unção do Senhor, você não compra. Roupa, sapato, cabelo, unha, cílios, você compra. Né? Talvez eu colocar um óculos, eu vou parecer, né? Que nem quando eu fui no UPA, o segurança falou assim: a senhora é professora? Eu falei: não. Só por causa de um óculos, né? Eles assimilam óculos, ou a doutora, né, Patrícia, ou a professora. Aí ele virou para mim e falou: a senhora é professora? Eu falei: não, sou apenas uma dona de casa. Sou apenas uma dona de casa. Mas isso, gente, eu não quero dizer que é pecado, sabe? Você estudar, você se arrumar, né? Para o Senhor, você se enfeitar. Mas eu quero dizer que existe algo maior para Deus. Que a graça do Senhor é o que Esther fez a diferença. A graça do Senhor. Porque em todos os momentos que a gente vive, a gente tem que viver a palavra, que é com a força que Cristo me dá, posso enfrentar todas as coisas. Porque tudo vai passar, igreja. Tudo vai passar. Tudo. Nada vai ficar nessa terra. Então que a gente possa viver pela essência. Que eu e você possamos ser direcionadas. Como Esther foi. Não adianta você querer coroa de rainha, vestes de rainha, nome de rainha, se você vive como escrava. Se você quer um anel de rainha, se você nem levanta a mão para exaltar o teu Deus. Se você quer uma veste de rainha, se você não consegue glorificar o Senhor, você quer uma coroa, mas só anda de cabeça baixa. Levanta, anda, segue. A ordem do Senhor não é para parar, é para marchar. Não adianta eu querer tudo isso e guardar, não saber usar. Existe uma arma que o Senhor deu para a mulher, que é a sensibilidade. Nós somos dotadas de sensibilidades. Mas tem mulher que pega a sensibilidade e usa de forma errada. Ah, ela falou uma palavra que me magoou. Ah, ela me olhou daquele jeito. Ah, mas você fica, sabe? É sensível a tudo. Não, a sensibilidade que o Senhor nos deu é para que a gente use com autoridade, conseguir, sabe, discernir, ter essa sensibilidade de eu olhar e já discernir o que você está pensando, o que você está achando, como você está triste, como você está abatida. Glória a Deus. A sensibilidade que Deus nos dá é para benefício próprio, para a glória do nome dele. Não é para você pegar e ficar, sabe, se magoando.
por uma palavra, por uma atitude. Esther foi uma mulher forte, igreja. Mesmo que o rei não quisesse aceitar e receber, ela foi. Ainda que eu tiver que morrer, morrerei. Essa foi a fala de Esther. Porque ninguém podia entrar na presença do rei se não fosse chamada. Mas Esther foi, enfrentou, se reuniu com todos. Vamos fazer um jejum. Jejuem pela minha vida, porque eu vou. Nada vai me parar. Assim foi na vida dela. Ela foi levantada rainha. De escrava a rainha. Se comportou como rainha. Viveu como rainha. Viveu uma autoridade de rainha. Tanto que a Bíblia fala que a forca que Ramã estava fazendo para enforcar Mordecai, que era o inimigo número 1, ele próprio foi enforcado. O inimigo, ele pode fazer planos contra a tua vida. Ele pode fazer planos. Ele pode montar uma forca, que nem a Bíblia fala, de 7 metros. Mas quem vai ser enforcado nela é ele próprio. Assim como Ramã. Assim como Ramã. Tolos são os homens que escutam as mulheres sem sabedoria. Como Ramã escutou a sua esposa. E ele foi destruído. E toda a sua família foi destruída. Assim a gente tem que viver na direção do Espírito. Como mulheres cheias da graça do Senhor. Como mulheres cheias do poder de Deus. Como eu coloquei, que a gente nunca está sozinhas. Você precisa se posicionar. Você precisa buscar essa força em Deus. E ser ministrada pelo Senhor. Ser guiada pelo Senhor. Que se tiver que morrer, morra. Mas não desista. Não desista dos planos que o Senhor tem para a sua casa. Esqueça o passado. Para que você possa viver o hoje. Para que você possa conquistar a terra prometida. Para que você não fique 40 anos no deserto. Porque é isso que eu... Para a gente finalizar, igreja, se coloque de pé. Porque nós servimos a um Deus que transforma luto em festa. Porque existe um Deus que transformou aquele dia que seria um decreto de morte, de extermínio, para Esther e para todo o seu povo. Deus transformou em festa, que se chama festa de Purim. Os judeus comemoram até hoje a festa de Purim. É a festa onde onde o decreto de morte foi desfeito. Aquilo que era para ser choro se transformou em alegria. Aquilo que era para ser luto se transformou em vida. Porque a última palavra na minha vida e na sua vida vem de Deus. Mas depende do seu posicionamento. Depende das suas escolhas. Depende da sua fé. Depende mais de você do que de Deus. Porque a tua vitória, o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Já foi liberada. Esther se posicionou. Esther não teve medo. Esther enfrentou. Então busque na autoridade do Espírito, na força do Senhor, aquilo que era para ser morte, aquilo que era impossível, se transformou em vida, se transformou em festa, se transformou em alegria. Irmãs, que assim seja na minha vida e na tua vida. O Senhor tem poder para anular todo decreto maldito sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Tome
posse dessa palavra. Não existe o impossível para Deus. Não existe decreto irrevogável para Deus. Ele é Deus. Somente creia. Somente obedeça. Se coloque na posição. Não se vitimize. Mas você avance. A ordem, irmãs, é marchar. É marchar. Amém? Assim eu agradeço em nome de Jesus.